Copom subiu ali a taxa Selic em um ponto percentual, levando, né, a taxa básica de juros para 14,25 ao ano, né? E o que você entende, né, que esse patamar de juros pode afetar ali os investimentos, a alocação, né, entre ativos do investidor pessoa física, que é o principal investidor de fundos imobiliários? Legal, Max. Olha, fazendo uma conexão entre o que a gente acabou de terminar no bloco um e essa abertura do bloco 2, a gente não pode deixar de pontuar que os juros altos, eles estão influenciando hoje muito mais os tijolos do que os papéis, né? Qual foi o que nós acabamos de falar sobre os papéis? Vai nessa linha, de que eles estão se protegendo de alguma maneira pela inflação e pelos juros altos. Só que os de tijolos, eles já não conseguem manter essa mesma proteção. Por isso que nós estamos sentindo mais talvez ainda não uma recuperação consistente dos fundos de tijolos. Por outro lado, aquele investidor que tem um horizonte de investimentos mais alongado, ele não deveria ouvir o que eu acabei de falar e falar assim: ah, então a hora agora é do papel, eu só vou comprar papel. Não! É a hora também de você olhar para os tijolos e também ver aqueles que, sim, têm um desconto, mas estão muito bem calçados, muito bem fundamentados, e também continuar comprando, ainda que o yield seja mais baixo do que aquilo que você está recebendo lá no CDB. Porque essa conta é a que todo mundo faz, mas não é uma conta correta no espectro de longo prazo. É uma conta correta no curtíssimo prazo. No médio e longo prazo, ela vai se distanciando, porque os ativos de renda fixa vão vencendo, você já não vai conseguir mais continuar aplicando nas mesmas condições. E o caso dos fundos de tijolos que você está comprando agora, ele tem uma possibilidade de retorno total acumulado projetado muito mais interessante. Não podemos nos esquecer, já que estamos falando de juros, de que quando os juros começaram a cair lá em 2016, alguma coisa assim, que também vieram de 14,25, o IFIX mais do que dobrou naqueles 2, 3 anos subsequentes. Então, eu não sei, Marcos, se você tem uma bola de cristal aí, mas a ideia é não querer ficar adivinhando o futuro, porém, contudo, todavia, entretanto, é importante a gente ter em mente uma coisa de que quando os juros começam a cair, os ativos de tijolos são mais demandados do que os fundos de papel, e aí sim compondo um retorno total. Então, não quero aqui cravar de que os fundos imobiliários vão dobrar, como a gente viu lá entre 2016 e 2019, mas não me parece razoável a pessoa simplesmente parar de investir em fundos de tijolos. Concorda comigo, Marcos? Você pode discordar de mim também, Marcos. No primeiro programa nosso, será que nós não vamos discordar? Será que eu vou ter que ir aí pessoalmente para a gente discordar de alguma coisa? Não, eu concordo 100% com você, professor. Até porque esse momento tem sido bastante emblemático no que você está comentando, né? Que é basicamente o quê? A gente viu a Selic subindo em um ponto percentual nessa semana, com perspectiva de novos aumentos, embora de menor magnitude daqui para frente, e mesmo assim a gente está acompanhando, né, o IFIX, os fundos imobiliários valorizando bastante. Poxa, os investidores vivem perguntando: o ideal não é vender fundos imobiliários quando a Selic sobe e aí comprar quando cai? Na verdade, não, né? E o momento está nos dizendo exatamente isso. E por que o IFIX continua valorizando, além de vários fatores, né? Nunca é apenas um. Basicamente porque os juros futuros têm caído um pouco, né, ao longo desse último mês, tanto em função de uma melhora de percepção de risco dos agentes, como também uma perspectiva de que a Selic está chegando já no seu patamar teto e que depois de um período, né, longo ali de manutenção nesse patamar, a tendência é para baixo, né? Então o investidor que ele aguarda o primeiro corte de Selic, né, se efetivar para começar a investir, ele vai comprar cotas mais caras, né? Eu acho que é essa a mensagem. O ideal é sempre se antecipar, porque o mercado como um todo acaba se antecipando, não é mesmo? Exatamente, Marcos. Eu acho que existe um ditadozinho muito simples no mercado financeiro, que é quando você descobre a resposta, o mercado muda a pergunta, né? Então, algumas pessoas ficam o tempo todo querendo que tudo fique, todo o alinhamento completo dos astros para depois começar a investir. E na prática não é assim que funciona. Então, à medida que as coisas vão se resolvendo, o mercado vai já antecipando, vai algumas coisas, vai já projetando até cenários mais positivos. Mas assim, eu não posso tirar assim da mente de que os fundos imobiliários eles atingiram seus menores preços. E quando nós colocamos a lupa no mercado, a gente percebe que muitos fundos, aqueles ditos mais populares, os mais líquidos, os mais robustos, aqueles mais já consistentes,
eles estão bem. Claro, um risco aqui, outro ali, uma situação que tem que ser gerenciada, como todo produto, mas no geral estão bem. Boa parte deles subiu os rendimentos, subiram, boa parte subiu, alguns fundos subiram até muito mais do que a inflação, só que isso foi, eu diria assim, camuflado por essa questão dos juros. Então, da mesma forma que os rendimentos subiam, como as cotas estavam caindo em função do aumento dos juros, isso trouxe uma mensagem errática para o investidor de que o produto não estava se protegendo, não estava fazendo o trabalho dele. Pelo contrário, na minha visão, fez sim, e digo mais, tá? Só para a gente concluir essa minha fala aqui, eu acho que os fundos imobiliários cumpriram o que ele realmente precisa cumprir, que é ser resiliente. Ele conseguiu suavizar a queda, considerando o retorno total. Então, mesmo um cenário de juros para cima, uma boa carteira diversificada protegeu bem o investidor, tá bom? Vou repetir, uma boa carteira bem diversificada protegeu bem o investidor, tá? Leia-se uma boa carteira diversificada, nos melhores fundos, com as melhores estratégias, né? Então, acho que isso é muito importante da gente trazer aqui como pano de fundo para as pessoas que estão aqui acompanhando nosso Liga de FIIs 2025. E para finalizar, né, meu último comentário é que a flutuação do preço das cotas é natural, faz parte de ativos listados em bolsa. O importante é o que o professor comentou, que em termos de fundamentos, os fundos imobiliários vão muito bem, obrigado, em média. Claro que tem as exceções ali, né, e daí a importância de ter uma carteira bem diversificada, bem balanceada e também num tamanho certo, né, em termos de alocação em ativos de risco, como fundos imobiliários, para que o investidor passe por esses momentos da melhor maneira possível. Agora, professor, a gente comentou bastante aqui sobre a recuperação, né, do mercado, e a gente sabe que quando as cotas começam a voltar ali para o patrimonial, um pouquinho acima, sempre abre espaço para novas emissões. Você tem identificado oportunidades nesse sentido? Tem tido essa mesma leitura, né, de que a gente vai ter uma nova abertura de janelas de emissões? Qual que é a sua opinião sobre isso? Marx, legal a sua pergunta, porque a questão das novas emissões sempre foi um ponto de acompanhamento dos investidores, né? Sempre foram muito debatidas essas questões das novas emissões. A minha opinião, tá, é que a janela ainda continua restrita, assim, né? Não está fechada totalmente, mas ela ainda continua restrita para emissões tradicionais, aquela de que você vai rodar o direito de preferência, muita gente vai exercer, aí depois você vai lá e pede um lote adicional lá no período de montante adicional, você vai lá e pede um lote adicional. Acho que esse momento ainda pode demorar um pouco. Acho que os gestores ainda vão esperar um pouquinho para se aventurarem nesse modelo. Agora, Marx, e todos que nos acompanham aqui no Liga de FIIs, o que surgiu é a questão da troca de cotas em função de troca de ativos com cotas. Então, essas novas emissões não pararam, né? Elas foram criadas ali, quem começou a fazer isso mais assim fortemente foi ali em 2021, 22, e aí os outros gestores foram se sentindo seguros também dessa tese. Então, isso a gente está vendo, né? Então, alguns investidores trazem imóveis para o fundo em troca de cotas, e aí é uma forma de o fundo crescer mesmo no momento de janela fechada. Os gestores respeitando os valores patrimoniais para emitir essas cotas, para integralizar os imóveis, eu acho que é uma estratégia inteligentíssima, muito, muito adequada, é uma forma de até você crescer o portfólio de uma maneira mais rápida, mais em bloco, né? Não muito picadinho ali, comprando um imóvel aqui, outro ali, você já pode trazer participações mais relevantes, ou até mesmo uma pluralidade de imóveis. Então, eu gosto muito dessa estratégia. Ela fica alinhada com o cotista, ela dá a liquidez para o vendedor e o comprador, no caso, o fundo, consegue aumentar o seu patrimônio, trazendo mais opcionalidades de imóveis e até no médio e longo prazo, poder fazer uma gestão ativa e ainda gerar valor dentro desse ciclo. Então, eu acho que no contexto de novas emissões, a gente está numa parte da história aqui bem interessante sobre essa ótica, mostrando que o fundo imobiliário, mesmo num mercado fechado de captações tradicionais, a gente pode continuar crescendo. Não, perfeito. E é aquela história, né? O mercado sempre sendo bastante criativo, né, quando há necessidade, e o que o professor comentou é fundamental, que essas trocas de cotas estão sendo feitas no patrimonial, respeitando ali os investidores, né? E acho que outro ponto interessante também é que dá a possibilidade, né, dos fundos adquirirem imóveis quando é mais interessante.
né? Porque normalmente, quando que é bom comprar um imóvel? Quando as taxas de juros estão altas. Mas quando as taxas de juros estão altas, o investidor está lá na renda fixa, né? E acaba depreciando o preço das cotas dos fundos imobiliários.